Vamos para o próximo conteúdo, né? Que seria a lixeira, tá? A lixeira é bem interessante porque cai bastante concurso público, só que o pessoal está começando a cobrar cada vez mais. E a gente tem que ficar atento a algumas coisas novas que estão sendo cobradas em concurso público, né? Primeiro, o que é a lixeira? Lixeira nada mais é do que quando você exclui uma pasta, um arquivo e fica temporariamente. Por que tem que ter um local para você excluir temporariamente? Se eu excluir, eu quero que seja apagado. Só que às vezes, galera, você exclui um arquivo sem querer. Você estava utilizando um arquivo, sem querer foi lá e apertou o botão excluir, ou deu um delete, né? Um del. E aí excluiu o arquivo. Imagine se não tivesse um local que seria temporário. Você automaticamente perdeu esse arquivo. Imagine que você perdeu um relatório de 15, 20 páginas. Você perdeu um arquivo TCC, um trabalho que deu muito trabalho a ser feito. Ou você perdeu todas as fotos, uma pasta com todas as fotos de 15 anos, de 20 anos. Umas fotos que você não existe em outro local. Então, se não existisse a lixeira, você automaticamente perderia todos esses arquivos que eu citei. Então a lixeira ela é um local onde você exclui e ela fica aguardando um determinado tempo. Né? Claro que se você não você excluiu um arquivo, né? E você deixou na lixeira, vai passar um determinado tempo. Se você não restaurou esse arquivo novamente, ele vai ser excluído. Então ele é temporário para você analisar. Bom, eu quero realmente excluir? Se eu quero realmente excluir, eu posso deixar lá e o próprio sistema operacional, como ele é inteligente, ele vai excluir esse arquivo para você. Né? Agora, se você não quer excluir, você quer restaurar, você pode entrar dentro da lixeira e você vai restaurar, tá? Uma coisa interessante também, vamos supor que você tem um arquivo que está lá na pasta documentos, né? E esse arquivo, vamos supor que seja um relatório, vamos supor que seja um edital do concurso que você fez, né? E aí só tem, e nesse local você não acha em qualquer lugar da internet. E aí você lembrou que você tinha excluído esse arquivo, só que você não tinha ido na lixeira e excluído permanentemente. E aí você vai conseguir restaurar. E aí quando você vai na lixeira, você clica no arquivo que você quer restaurar, vai aparecer o botão direito, restaurar. Esse arquivo, ele vai automaticamente para o local de origem. Por exemplo, se eu excluir estava na pasta documentos, ele vai retornar para a pasta documentos. Se eu excluir e o arquivo estava na área de trabalho, ele vai retornar para a área de trabalho. Então, quando você exclui um arquivo, né? E você quer restaurar ele novamente, ele volta para o local de origem. Não existe uma pasta específica para a lixeira. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante que está caindo em concurso público agora. Eles estão cobrando mais de vocês. Então eles estão cobrando o seguinte termo que eu já vi cair em concurso. Tá? Se você analisar o ícone aqui eu tenho um ícone da lixeira do Windows 7 e aqui eu também tenho um ícone da lixeira do Windows 7. Agora, qual que é a diferença que existe entre um para o outro? Uma, eu estou vazia, significa que eu não tenho nenhum arquivo dentro da minha lixeira. E a outra, você vai analisar que tem vários papéis. Significa o quê? Que a sua lixeira está o quê? Full, lotada. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Porque, como eu disse para vocês, o sistema operacional Windows 7, né? Ele é um sistema operacional inteligente. Então ele tenta te avisar o máximo possível. Então se você olhou na sua área de trabalho, né? Aqui está a área de trabalho do professor João Kleber. E viu, por exemplo, ó, eu tenho que ir lá na minha lixeira excluir os meus arquivos. Por quê? Porque a minha lixeira está cheia, né? Agora se eu olho a lixeira e não vejo que não tem nada, eu posso ficar tranquilo. Uma coisa interessante, mesmo que você excluiu esse arquivo e foi para a lixeira, ele está ocupando espaço do seu HD, galera. Depois que você excluiu esse arquivo, ele fica um tempo, né, na lixeira. E aí esse tempo, né, se você não excluir, ele vai ficar lá. E ele ocupa espaço e aí você perde processamento e armazenamento do seu computador. Então se você tem certeza que você vai excluir esse arquivo, vai lá na lixeira e exclui, né? Você pode esvaziar a lixeira, que se exclui todos os arquivos que contém na lixeira, ou você pode selecionar um arquivo em si que você quer excluir e você exclui, né? Caso você decidir. Perfeito? Então tá aqui nossa área de trabalho, a lixeira fica na área de trabalho, e aqui no caso, a lixeira do professor João Kleber, ela está o quê? Cheia, significa que eu tenho vários arquivos para ser excluído, mas eu poderia ter esse ícone também, que não estaria errado. Esse ícone simplesmente representa que a minha lixeira está vazia, tá? Bom, outra coisa que cai em concurso público,
tá? A tecla Shift Del. O que seria a tecla Shift Del? Quando você pega um arquivo e aperta o botão Del para excluir, ou você clica no arquivo e com o mouse e exclui, esse arquivo ele vai para a lixeira. Só que existe uma forma de você excluir o arquivo definitivamente, galera. Como assim excluir definitivamente, professor João Kleber? Você vai fazer uma sequência de teclas e essa tecla, o que vai acontecer? Quando você selecionar essas teclas, o arquivo ele não vai para a lixeira, ele simplesmente some do seu computador, tá? Eu só recomendo utilizar essas teclas, que seriam as teclas Shift mais Del, quando você tem certeza que você não vai utilizar mais esse arquivo. Se você vai utilizar esse arquivo ou está em dúvida ainda, manda para a lixeira. Né? Por quê? Porque se você um dia se arrepender, você consegue restaurar esse arquivo. Agora, se você apertou a tecla Shift Del, né, você excluiu o seu arquivo permanentemente. Então, o que pode cair no concurso público? Eu consigo excluir um arquivo do meu computador, uma pasta do meu computador definitivamente? Sim, através do como? Das teclas Shift Del. Bom, se eu excluí um arquivo, né, e não apertei a tecla Shift Del, eu simplesmente selecionei com o teclado e apertei Del, ou selecionei com o mouse e apertei excluir, né? O que acontece? Esse arquivo, essa pasta vai para a lixeira. E a lixeira ela fica armazenada um determinado tempo. Se eu não restaurar ela, né? Ou se eu não excluir ela, né? Ela vai ficar um determinado tempo. Se eu excluir, ela vai sumir. E se eu restaurar, ela volta para o meu local de origem. Então a gente tem que ficar atento à questão da lixeira, que parece ser simples. Né? Então vamos responder mais uma questão. E aí o que acontece? Essa questão aconteceu na SEDUC de Rondônia, né? Perdão, segundo de Rondônia, né? E foi para o cargo de analista no ano de 2016. Ele pergunta o seguinte: nos sistemas operacionais com interfaces gráficas para usuários, é importante saber o significado dos ícones ligados a esse sistema. No Microsoft Windows 7, o modelo de ícone, que é essa lixeira, é utilizado quando se deseja indicar lixeira vazia? Não, é só você analisar que está cheia de papel. Lixeira cheia? Opa! Unidade de disco ativa? Nada a ver, né? Unidade de disco remota? Nada a ver. Explorador de arquivos? Piorou. Então, o que ele está querendo dizer com essa questão? Que a lixeira está cheia. Por exemplo, se tivesse dessa forma aqui, com o símbolo da reciclagem, tá? Significa que estaria vazio. Agora, se eu tivesse papel, como está aqui, estaria cheia, tá? Ah, professor João Kleber, o senhor desenha mal pra caramba. Eu sei, gente, não desenho muito bem mesmo. Mas o que vocês querem que entendam é passar no concurso público. Beleza? Tranquilo? Então, os sistemas operacionais do Windows 7 tem a questão da lixeira. Se estiver lotado, significa que está cheio. Se estiver cheio de papel, está cheio. Se estiver vazio, está vazio. Tranquilo, simples e prático, tá? Mais uma questão interessante aí que a gente tem. E ele pergunta o seguinte: esse caiu na FUNAI, né, do ano de 2016 para o cargo também de analista. No sistema operacional Windows, caso o usuário tenha excluído arquivos e venha se arrepender, né, esses itens poderão ser restaurados da lixeira. Na tela, basta clicar na lixeira e o conteúdo da lixeira será exibido. Né? O usuário deverá selecionar o item a ser restaurado. Então, clicar no menu Arquivo e depois Restaurar. E a restauração será feita. O arquivo restaurado será devolvido ao... Vamos lá? Pasta de restauração. A lixeira não existe essa pasta, né? Barra de tarefas. Negativo. Área de trabalho? Negativo. Pasta de documentos? Negativo. Eu pulei a resposta A porque é a que está correta. Se você restaura um arquivo, ele vai voltar para o local de origem. Sempre. Sempre. E não existe uma pasta dedicada para lixeira, não existe voltar para a barra de tarefas, não existe voltar para a área de trabalho, não existe voltar para a pasta de documentos. Sempre quando você exclui um arquivo da lixeira e você se arrependeu e tentou restaurar ele, ele vai voltar para o local de origem. Se está na pasta documentos, vai voltar para a pasta documentos. Agora, vamos supor que nessa questão fale: o arquivo excluído em questão estava na pasta documentos. Aí
nós teríamos duas respostas corretas, que não é o caso da questão, né? Vamos supor que não tivesse essa questão local de origem, pasta de documentos. Ah, está na área de trabalho, então é a área de trabalho. Então, se eu excluir o arquivo que estava na área de trabalho, vai voltar para a área de trabalho. Se eu excluir um arquivo que estava na pasta documento, ele vai voltar para a pasta documento, beleza? Vamos para o próximo conceito do Windows 7, que é os submenus, né? Nós vimos que aqui nós temos todos os aplicativos, né? E todos os arquivos utilizados constantemente, e nós vimos aqui que nós temos o que? As funcionalidades, né? E as operações que nós podemos fazer, tá? E a gente vai entender uma por uma agora, tá? Lembrando que isso aqui é chamado de submenu. Essa imagem aqui é a imagem da conta do usuário, lembrando que pode ser conta de administrador, pode ser conta de convidado, ou pode ser uma conta de usuário padrão. No caso aqui em questão que eu peguei é uma conta com o nome de Edivaldo, tá? Então vamos entender o que seria esses submenus. Primeiro, a pasta documentos. Gente, isso até é um mal que o usuário tem. O Windows ele é um sistema tão inteligente que ele vai dividindo por pastas, né? O que seria uma pasta? É um organizador de arquivos, é um local onde você pode organizar arquivo por arquivo, né? E aí dentro dessa pasta pode ter também uma outra pasta e assim em diante, tá? Então, quando a gente tem o submenu documentos, dentro dessa pasta vai ter o quê? Tudo que se refere a documentos, né? Agora, a pasta computador, o que vai fornecer para vocês? Ele vai fornecer todas as informações sobre as unidades de hardware, né? As unidades de disco, as unidades de câmeras, né? Tudo que você tem da parte física do seu computador, que seria os drivers de CD, de DVD, né? Cartão de memória, né? Então seria tudo que for a parte de hardware, você vai encontrar na pasta computador, né? No submenu computador. Painel de controle. O painel de controle nós vamos ter uma aula dedicada para ele, né? Porque são várias configurações que você pode fazer. O painel de controle permite você fazer qualquer tipo de configuração no seu sistema operacional, tá? Então, por isso que o nome já diz, painel de controle, é onde que você vai controlar e configurar tudo que você quiser sobre o seu sistema operacional. Mas o que você precisa saber nesta aula? Que o painel de controle, ele vai te dar acesso a um local onde você permite configurar qualquer coisa do seu sistema operacional Windows 7. Beleza? Dispositivos e impressoras. O próprio nome já diz. Vai ser uma pasta, né, um local onde você vai conseguir gerenciar todas as impressoras que estejam instaladas no seu computador. Todos os scanners que estejam instalados no seu computador. Beleza? Continuando o submenu, nós temos um menu que é interessantíssimo. Pesquisar. Tá? Esse menu pesquisar é interessante porque ele facilita a vida do usuário, né? O que é o menu pesquisar? Por exemplo, eu quero abrir o aplicativo Word e eu não encontrei o ícone, por exemplo, do aplicativo Word na minha área de trabalho, certo? E aí eu tenho que entrar na pasta por pasta para encontrar o Word? Não, eu posso simplesmente apertar o botão do menu iniciar, né? Via teclado ou mouse, ou através do botão Winquay, né? E aí vai aparecer uma janela onde você vai aparecer o cursor, que é o mouse piscando, e você pode digitar o Word. Eu quero abrir um arquivo tal, eu quero abrir uma foto tal. Quando você digitar, ele automaticamente vai buscar para você. Então é uma busca rápida, é como se criasse um atalho para você encontrar o que você bem desejar, beleza? E aí nós temos por último, no submenu, o botão e desligar, né? Esse botão desligar, nós vamos ter que abrir um precedente, porque dentro desse botão desligar existem várias outras opções que nós vamos ver agora, tá? Quando a gente clica no botão desligar, nessa setinha aqui, tá? Porque se você clicar em desligar aqui, o computador vai ser desligado, tá? Então, você tem que ter noção que quando eu quero clicar e ver várias opções, eu tenho que clicar na setinha aqui. Se você clicar no botão desligar, ele desliga automaticamente, né? E aí ele vai aparecer essas opções: trocar usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e suspender. E a gente vai entender agora o que é cada uma dessas funções, beleza? Bom, a primeira função que você vai entender é trocar de usuário, tá? Eu não falei para vocês que o sistema operacional Windows é um sistema de múltiplos usuários, né?
que ele pode trabalhar com vários usuários? Então o que acontece? Vamos supor, né, que na sua casa ou no seu trabalho você tem vários usuários, né? E aí você está procurando um arquivo e esse arquivo se encontra num usuário que não seja o seu, né? Só que você não quer perder tudo que você está fazendo. Por exemplo, eu preciso pegar uma imagem para colocar dentro de um trabalho de escola. Eu preciso pegar uma imagem que está numa conta para colocar dentro da minha monografia. E eu não posso perder, eu não posso desligar meu computador. Então o que o Windows fez? O Windows criou esse campo trocar usuário para você entrar numa outra conta sem que você perca todas as atividades que vocês estavam realizando anteriormente. Então o que vai fazer? Você vai, né, pegar esse arquivo numa outra conta, pegou o arquivo, você retorna ou troca de usuário novamente e você vai voltar aonde você esteja parado. Então trocar usuário, né, significa você, o próprio nome diz trocar usuário, mas o que você tem que ter noção para ir bem no concurso público? Quando você troca de usuário, galera, você não perde nada que você esteja executando. Por exemplo, se você trocou, você está com o Word, o Excel e o Windows Media Player aberto, certo? Você trocou de usuário, encontrou a foto, retornou, vai estar os mesmos aplicativos abertos. Então você não perde, beleza? Essa é a primeira opção. Agora a segunda opção. Utilizando esse mesmo exemplo que eu falei para vocês. Você quer pegar uma imagem que está numa outra conta dentro do seu computador, né? Só que em vez de você clicar no botão trocar usuário, você clicou no botão fazer logoff, né? Fazer logoff ele vai trocar o usuário, só que tem um porém. Tudo que você estava trabalhando anteriormente vai ser fechado. Então o que acontece? Se você não salvou, por exemplo, você pode perder os arquivos, né? Por quê? Porque o fazer logoff você vai desligar. Tanto é que você pegar o conceito de off é o quê? Desconectado. Então, seu login, sua credencial vai ser desconectada do computador. Então, se você está trabalhando com uma conta de usuário e precisou, necessitou abrir uma nova conta e precisa estar trabalhando, você nunca jamais poderá fazer logoff. Por quê? Fazer logoff, você troca de usuário? Troca, professor. Só que você perde tudo que você estava trabalhando, galera. Então, atenção nesses dois botões que parecem ser a mesma coisa, porque os dois realizam a mesma coisa, que é trocar o usuário, só que tem diferenças gritantes, porque um você não perde nada, você continua executando, né, o que você estava anteriormente, o outro você perde tudo. Então, se você fazer logoff, pegou o arquivo e voltou para sua conta novamente, você vai começar do zero. Beleza? Conseguimos compreender? E a gente vai para os próximos dois botões, que a gente fala suspender, também algumas versões de sistema operacional colocam standby, tá? Esses dois botões, eu quero que vocês gravem aí como economia de energia. Isso aqui é muito utilizado quando você tem laptop, notebook. Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade aqui, só que eu vou ter que entrar em reunião, né? Só que eu preciso que seja inicializado rápido, não posso desligar o computador, porque quando eu voltar eu preciso terminar e enviar rapidamente um e-mail, um arquivo, enfim. Então você utiliza o modo de economia. O que é o modo de economia no sistema operacional Windows 7? É o suspender, é o hibernação, tá? O que é o suspender e o hibernação, tá? O suspender, galera, você vai clicar nesse botão, né? Tudo que você estava fazendo vai continuar. O seu computador ele vai ter a impressão que desligou. Vai ser desligado placa de rede, placa de vídeo, né? USB. Só que não vai ser desligado a memória RAM. Então o seu arquivo em si, ele vai estar armazenado na memória RAM. Nós vimos na aula de hardware que memória RAM é do tipo volátil. O que é do tipo volátil? Ela precisa de energia para manter seus dados alimentados. Então o que você tem que ter noção? Quando eu clico no botão suspender, tudo que eu estava executando vai ficar na memória RAM. Se está na memória RAM, eu sei que o computador não foi desligado. Simplesmente ele entrou no modo econômico de energia. Então, os periféricos que não são tão importantes vão ser desligados. Só que o principal, que é a memória RAM, vai continuar ligado. Agora, vamos supor, né, que você
apertou o botão suspender e aí você sem querer apertou lá para desligar o seu no break, né? Ou o seu estabilizador em questão. Quando você desligou o seu estabilizador, o seu no break, o que acontece? A sua energia vai ser cortada. Se a sua energia for ser cortada, o seu computador ele vai desligar. Se o seu computador desligar, automaticamente a sua memória RAM desliga. E a gente viu que a memória RAM, para alimentar os dados, ela precisa estar funcionando, né? Ela precisa estar com energia. Desligou, você perdeu todos os seus dados. Então, o que acontece? Quando você utiliza a opção suspender, você não pode desligar o seu no break, seu estabilizador. Por quê? Porque senão você perde seus dados. Beleza? O que seria então suspender? É um modo de economia. Por exemplo, se você fosse gastar 100%, você gasta apenas 30%, você tem uma economia de energia e você mantém... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive... a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.